E nós recebemos nessa quarta-feira, um dos maiores especialistas desse Brasil para nos ajudar a fazer essa análise, doutor Eduardo Berbigier, que é advogado tributarista e está acompanhando muito de perto a movimentação dessa reforma com impactos para o agronegócio. Doutor Eduardo, seja bem-vindo, bom dia. É um prazer ter o senhor conosco mais uma vez aqui no Bom Dia Agronegócio. Bom dia, Carla. É um prazer estar aqui novamente. Muito obrigada. Doutor Eduardo, como é que o senhor avaliou essa sanção e principalmente os vetos presidenciais que estiveram sobre ela, aqueles que se conectam ao agronegócio? Bom, nós já não tínhamos nenhuma expectativa positiva com relação à reforma, né? Nós já tivemos a oportunidade, inclusive, de conversar aqui com seus telespectadores, demonstrando que a carga tributária do agronegócio vai subir bastante. Nós temos hoje essa reforma sancionada, uma reforma dos tributos sobre o consumo, né? Então, basicamente, o agro tem uma carga aí de menos de 4%, ou de 4% desses tributos, pela alíquota do IVA que nós vamos ter, que falaram em 11, 28,5%, mesmo com a redução de 60%, o agronegócio vai ter uma carga de 11,4%. Quer dizer, praticamente o triplo do que os produtos do agro pagam hoje. Então, não havia nenhuma expectativa positiva, né? A tendência é só piorar, porque nós temos que pensar o seguinte: o governo, o Congresso Nacional, né, regulamentou o básico. Nós ainda temos, na verdade, aprovou a reforma, né? Tem toda a regulamentação ainda nesse próximo 1 ano e meio, um pouco menos de 2 anos, que é o tempo para a reforma entrar em vigor, o que pode ainda muita coisa ruim surgir. Bom, o que que mais preocupa o senhor nesse momento quando a gente entende o impacto disso para o produtor rural, principalmente em termos de custos, doutor Eduardo? Tem sinais aí que podem trazer uma preocupação ainda maior dessa expectativa ruim que nós já tínhamos? Sim, porque nós vamos ter um aumento de carga desde a base, né? Desde os insumos agrícolas, máquinas agrícolas, enfim, até a alíquota final do produtor. Então, isso vai onerar bastante. Tem uma outra questão. O próprio produtor rural em si, pequeno produtor, ele vai ter que aderir ao sistema novo tributário para poder ser competitivo, para poder fornecer os créditos tributários para quem comprar dele o produto, senão ele está fora do mercado, porque nenhuma empresa vai querer comprar sem a possibilidade de abatimento, né, do que foi pago de tributo da operação anterior, nem empresa, nem grandes produtores. Então isso ainda vai gerar uma burocracia maior para os pequenos produtores, uma obrigação que hoje não existe, e eles vão ter que entrar também nesse sistema tributário novo se quiserem se tornar competitivos. Então, além do aumento da carga tributária, o aumento de burocracia, né, que o governo que fez essa reforma para simplificar, mas vimos textos extremamente complicados, não foi concluída a regulamentação ainda, uma série de questões em aberto que ainda não estão claras para a população, por exemplo, como vai ser esse ressarcimento dos créditos, dos pagamentos, esse ressarcimento financeiro. O governo só fala em tese, mas isso aí não está muito claro ainda. Como fica a questão dos créditos acumulados para o agronegócio, que são muito importantes. O governo diz que vai transferir de um sistema para o outro, mas como, em que condições, né? Nada disso está muito claro ainda. Doutor Eduardo, a FPA, a Frente Parlamentar da Agropecuária, fez uma crítica direta ao veto presidencial trazido ao FIS e ao FIAGROS, né? E eles afirmam que isso poderia, inclusive, elevar os juros e restringir o crédito ao setor. Como é que o senhor viu esse veto? Eu queria saber se o senhor concorda com essa análise da FPA. Concordo com a análise da FPA, discordo frontalmente do veto. Por quê? Porque hoje o nosso sistema agrícola está buscando cada vez mais novas alternativas de financiamento. Há anos atrás só existia o Banco do Brasil, né? Depois, outros bancos começaram a entrar mais no sistema de financiamento, mas o sistema bancário no Brasil ainda é muito concentrado. Nós temos aí 5 bancos grandes, né? 5, 6. Então, o agricultor estava começando a se abrir para os fundos, né? Para outras formas de financiamento da sua produção. E quando o governo veta a questão do FIS e do FIAGRO, incluindo, né, uma tributação sobre isso, quer dizer, é um balde de água fria, é uma nova dificuldade dos produtores acharem novas fontes de financiamento. E como é que
o caminho para reverter alguns desses vetos e fazer ainda, ou queria saber do senhor, doutor Eduardo, se tem espaço para a gente discutir principalmente essa questão do IVA, que era uma preocupação que o senhor já vinha trazendo, pode ser o mais alto do mundo, fazer essa triplicação de carga para o setor. Como é que é o espaço para, se trabalhar para derrubar esses vetos e, dois, continuar discutindo essas alíquotas que podem encarecer muito a rotina do produtor brasileiro? Bom, para derrubar os vetos, o Congresso precisa de 2/3, né? A Câmara de 2/3 dos deputados conseguem derrubar os vetos. Historicamente, a FPA diz que tem 320, 315 parlamentares. Não seria problema, né? Precisaria um pouco mais, mas não seria problema. Só que nós nunca conseguimos ver esses parlamentares todos mobilizados em torno da causa do agro. Então, pode ser difícil derrubar esses vetos. O caminho seria, então, 2/3 do Congresso derrubar o veto, da Câmara derrubar os vetos do presidente. Isso seria o primeiro caminho dos vetos. Com relação ao resto, o que nós temos para fazer? Resta pouca margem de manobra, porque, digamos assim, a base ela está lançada, a base da reforma tributária. O que a FPA tem que ficar atenta é nas regulamentações. Como eu te disse, as regulamentações podem piorar ainda mais a situação ou podem trazer algum alento, alguma melhora, desculpe. Então, o que a FPA pode fazer é trabalhar, primeiro, trabalhar para derrubar esses vetos agora, com 2/3 da Câmara, e segundo, ficar atento às regulamentações depois, que vão ser feitas através de legislação específica, para que não passe ainda mais barbaridades, aí não piore ainda mais a situação do agronegócio brasileiro. E para tentar amenizar alguma coisa. Carga do percentual do IVA eu acho difícil, porque o governo está com essa sanha arrecadatória, eles vão jogar lá em cima mesmo, talvez consiga ficar ali nos 27,5%, que já é um absurdo. O IVA mais alto do mundo é da Hungria, lembrando, 27%. Então, quer dizer, eu vejo pouca possibilidade de mudança. Nessa questão do veto, existe só a questão de reunir, mobilizar 2/3 aí da Câmara e consegue derrubar. Doutor Eduardo, uma outra preocupação, como é que fica aquela situação do imposto do pecado, né? Foi chamado assim. Então, os químicos estavam nesse imposto, alguns alimentos, como é que o senhor avalia essa situação, principalmente para os químicos, que era uma situação, parece difícil entendimento no governo federal, a importância dos defensivos, né, para se fazer agricultura num país com as condições que tem o Brasil. Como é que eles ficaram nessa reforma que foi sancionada? Olha, o texto de reforma até é ruim de entender em algumas partes. Parte dos defensivos vão estar incluídos, né, no imposto seletivo. Parte. Agora, existem outros problemas piores, né, que a gente precisa analisar da questão do imposto seletivo, que nós já falamos aqui. Nós temos um convênio muito antigo, que é o convênio 100 de 1997, Uhum. que regulamenta vários incentivos para o setor do agro, basicamente a maioria dos incentivos. Dentre eles, reduções de CMS, reduções de CMS, porque o convênio trata de CMS. Esse convênio, com a entrada em vigor da reforma, vai deixar de existir, vai perder o objeto, né? Pelo menos no decorrer da reforma, ele vai perdendo o objeto. E se nós perdemos a maioria dos incentivos que tem no convênio 100 a título de ICMS para o novo tributo IBS, também vai ter um aumento muito significativo, não só nos defensivos, mas em vários outros produtos. E nós não vimos ainda uma posição muito clara sobre o convênio 100, e tem até partidos querendo derrubar isso no Supremo. Se não me engano, o PSOL e o Partido Verde querem derrubar. Então, quer dizer, é mais problema aí em vista com relação à alíquota dos impostos para os defensivos e para o agro em geral. É impressionante como, se a gente for buscando entender, o texto já era de difícil entendimento. Com os vetos que foram impostos, é difícil até de entender o tamanho e a amplitude da luta que vai ter o setor para estar minimamente protegido diante dessa reforma tributária, né, doutor Eduardo? Isso vai dar muita discussão, né? Os autores da reforma dizendo que isso ia eliminar o contencioso judicial. Primeiro que isso é impossível, né? Eliminar contencioso entre contribuintes e o Estado. Sempre que um tem uma pretensão arrecadatória maior e o contribuinte se sente lesado, ele vai buscar o judiciário. Mas pelo contrário, vai aumentar. Tem questões ali de fixação de alíquota que nem ficaram bem claras, inclusive com relação a produtos do agro. Alguns produtos in natura, não dá para entender se eles estão na redução de 60%, se tem alíquota cheia. Quer dizer, está muito mal feita a legislação, cheia
de falhas, de furos, de questionamento, a gente acredita que vai haver uma elevação grande do contencioso, fora o aumento na carga tributária, né, que é nefasto. Um país que teve 10% de aumento real ano passado da arrecadação federal, para ter um déficit de mais de 100 bilhões de reais, quer dizer, além da arrecadação recorde, jogando dinheiro fora. Então, fica complicado. O senhor acha que estadualmente possa haver uma organização ali do setor, junto inclusive de associações de classe e dos governos estaduais, para tentar também fazer esse lobby no Congresso Nacional e reverter algumas situações específicas dentro da lei, junto ali dos parlamentares federais, doutor Eduardo? Existe essa possibilidade? Eu acho difícil porque o Estado também está imbuído em arrecadar mais, né? Sim. Nós só vimos aí, nós vimos até pela a questão de que o IBS vai ter uma espécie de fundo de participação, onde quanto maior o percentual da arrecadação dos estados, mais eles vão poder arrecadar. Vários estados fizeram elevações de imposto já. O Paraná aqui foi para 19,5 ICMS, por exemplo. Então, a maioria dos estados já também demonstrou interesse em aumento de arrecadação. Eu acho difícil que os estados consigam esta mobilização. E depois, óbvio, se conseguir uma maioria absoluta na Câmara, 2/3 no Senado, a FBA pode mobilizar, pode tentar desfazer bastante coisa, mas eu não vejo muita possibilidade nisso, não. Não vejo ambiente para isso. E o senhor fez, era para a gente finalizar e complementar a nossa informação. Era isso a nossa entrevista de hoje. Eu queria saber exatamente do senhor que ambiente o senhor imagina que isso vai acontecer. É um ambiente de novo presidente da Câmara, novo presidente do Senado? Vai ser um ambiente mais hostil? Vai ser um ambiente mais acolhedor? Vai ser um ambiente de lobby intenso? O que o senhor está imaginando de cenário para que essa discussão aconteça? Eu não vejo grandes mudanças, né, Carla? Até porque isso aí tudo foi articulado, né? Os Sim. novos presidentes vão ser da mesma turma, digamos assim, da mesma política dos antigos. ah, Sempre tem a troca de interesse com o governo, troca de emendas parlamentares, então o governo acaba acomodando tudo do jeito que ele quer. Então eu não vejo possibilidade de novidades, não. Eu acho que o cenário continua basicamente o mesmo. A única coisa que pode acontecer é pressão popular, né? Nós vimos aí a derrubada da estimativa do PIX com pressão popular. A única coisa que é possível é a sociedade se mobilizando e convencendo cada vez mais lideranças políticas da viabilidade dessa reforma, nos modos em que está. Aí é possível que o governo ceda algumas coisas, mas assim, por iniciativa dos presidentes novos do Congresso, não vejo mudança nenhuma, não. Bom, doutor Eduardo, eu quero muito lhe agradecer por essa análise, né? Eu sei que o senhor está aí num esforço de comunicação para atender a nossa audiência. Espero que o senhor melhore. Sei que o senhor está um pouco adoentado. Então, muito obrigada mais uma vez. Reforço, né, as portas abertas que o Notícias Agrícolas tem para o senhor e para suas informações, para suas orientações principalmente. Muito obrigada mais uma vez. Que o senhor tenha melhoras prontas e um bom restinho de semana. Muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço mais uma vez pelo espaço, é sempre um prazer falar com vocês e sempre estou à disposição. Um abraço, um ótimo resto de semana para todos. Muito obrigada. Um abraço para o senhor também. Até mais.